Olá, eu estou aqui hoje na Vital Profissional Center para dar início à nossa série Conversa com o Psicólogo. Minha convidada de hoje é a psicóloga Indiamara Calmo, psicóloga clínica formada pela Faculdade Meridional IMED, especialista em dinâmica das relações conjugais e familiares, tem formação em terapia familiar e de casal pela ELO e formação em sexualidade humana pelo IFEM. É gestora da clínica Vital Profissional Center, clínica integrativa que atende diversas áreas da saúde e do bem-estar. Vou conversar com a Indiamara sobre a saúde mental no âmbito familiar. Para iniciar nossa conversa, qual é o conceito de família hoje? Quero te agradecer, Rose, de estar contigo mais uma vez, Sempre fico bem feliz de estarmos sempre juntas. Falar um pouquinho sobre família é algo que me deixa muito feliz, porque, de certa forma, quando eu estava estudando, no sétimo nível eu já me apaixonei pelas relações familiares. E não deixa de ser aquilo que nós vivemos todos os dias, né? Exatamente. Hoje, a gente sabe que o modelo tradicional de muito tempo atrás é o modelo patriarcal, né? É aquele que nós conhecemos, que é pai, mãe, filhos, seja eles biológicos ou adotivos, né? E hoje, na modernidade de hoje, no mundo mais contemporâneo, esse conceito de família mudou um pouco, né? Existem famílias, por exemplo, de pessoas assim que se separam, então depois são famílias de recasamentos, são famílias, por exemplo, de pessoas divorciadas, tem famílias como homoafetivos, né? Então, mudou muito esse conceito de família. Mas o importante é que todos estão no mesmo âmbito e todos estão querendo o quê? Uma convivência melhor, né? Todos os dias. Seria mais ligada pelo afeto, essa nova família. Pelo afeto, exatamente. Pelo afeto, a nova família. O que é necessário, estamos falando de saúde mental, né? O que é necessário para a manutenção da saúde mental nesse núcleo familiar hoje, como tu falaste, tão diverso? Sim. Eu vou falar mais ou menos dentro da terapia sistêmica, que é aquela que eu trabalho, né? Como que você vai conservar hoje a saúde mental no âmbito familiar? De certa forma, nós pensamos assim, existe o casal, né? Eles se casam e eles vêm de famílias diferentes. A mulher vem de uma família, né, com todas as crenças, com todos os hábitos, com todos os ditos, com todos os legados. E o homem também vem com todas as crenças, ditados e mitos, enfim. E eles se unem, né, para formar uma família. Enquanto não tiver o filho, são um casal, mas no momento que tem o primeiro filho, já denomina-se família. Em primeiro lugar, vamos começar assim. O casal já vem com todas as suas, né, as coisas boas e as coisas ruins das suas famílias de origem. Então, a convivência já desse casal, né, por exemplo, até no início do casamento, pode também trazer alguns atrapalhos, né? Quando eles unem as escovas de dentes, né, eles já começam dentro de casa a ver que os hábitos às vezes são diferentes daquele lá da sua casa. Então, esse casal, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ter os combinados de como que vai ser na sua família, né? O que vai ser como regra, como combinados e o que vai ficar pré-estabelecido. Porque senão vai ser aquela confusão, né? Porque lá na minha casa a gente almoçava meio-dia em ponto. Não, porque lá na minha casa o horário não era tão, né? A gente almoçava meio-dia e meia, 1h. Então começam as divergências. E daí vem, né, os filhos. Primeiramente começa quando eles são crianças, né? Começa já ali muitas dificuldades desse casal quando vem o primeiro filho. Enfrentar tudo, né? De uma certa forma, às vezes não estão preparados para enfrentar. E daí esses filhos, de uma certa forma, crescem. De uma forma, às vezes a família entra em crise por conta desse filho, do nascimento desse filho. Então, às vezes é bom procurar ajuda. Para que? O que acontece? Às vezes aquele filho é a maior alegria que veio, né, para esse casal, mas às vezes é o que mais dá briga entre esse casal, né? Então, para conservar
A saúde mental é sempre saber estabelecer, né, o que eu estou fazendo, o que está causando prejuízo para nós como casal, o que está acontecendo, porque ali se formou um triângulo, se formou pai, mãe e filho, como eu disse, seja ele biológico ou adotivo. Às vezes, o que acontece? Começa, uma das partes fica meio que em conluio com a outra parte, deixando o terceiro de fora. Então, às vezes, o que acontece? Fica esse ambiente familiar, ele fica disfuncional. Ele começa a apresentar todas essas coisas disfuncionais. Por exemplo, às vezes o filho está na escola apresentando o que vem muito relato, hiperatividade, TDAH, aquela criança está agitada, mas é muito importante analisar que não é somente a criança que vai para a terapia. É importante que toda essa família, todo esse sistema, entenda que eles estão juntos, né, engajados para que se torne uma família funcional. Eles querem sair do disfuncional. Então, o que acontece? Às vezes não é somente o filho estando na terapia. Esse casal, junto com esse filho, a gente chama de sistema. Então, esse sistema não é o filho que está doente, é o sistema que está doente. Essa vivência familiar, ela com certeza influencia no desenvolvimento da criança. Essa criança, ela pode repetir os modelos vivenciados na família? Ela pode repetir na vida futura dela os que ela vivenciou na família? Totalmente, porque a família, começando assim, a família é algo maravilhoso, né? A família é sangue, a família ela tem um poder tão grande, né? Porque quando tu pensa na tua família, tu pensa em amor, tu pensa em dádiva, né? Tu pensa nos teus pais, tu pensa... Enfim, então é isso que eu quero deixar claro, que existe assim, a família de origem, tá? É quando você vem dessa família, você casa-se e você forma a tua família nuclear, que a gente chama, né, na psicologia. Do momento que você começar a entender que essas divergências, às vezes, acontece nessa família porque vieram repetindo padrões estabelecidos, às vezes padrões nocivos. Então, esses padrões, eles vão diretamente influenciar na criação desta criança. E diga-se de passagem que até mais ou menos 7 anos de idade, a criança ela já está formada a sua personalidade. Até os 7 anos é importante, né, ficar assim, esse conhecimento que às vezes os pais não têm, e junto com a criança, ou às vezes com mais filhos, né, porque às vezes tem casais que têm um filho, né, em seguida do outro, então às vezes não consegue lidar com um, às vezes não consegue lidar com 2, a família só fica desestruturada, mas é muito importante assim perceber que tudo que se aprende, que você traz da sua família de origem, automaticamente você vai passar as coisas boas e as coisas ruins. Uma pergunta que acho que deve acontecer bastante, né, na tua clínica, questão de pais separados, guarda compartilhada. Como isso influencia a vida da criança, já que ela passa a ter mais de uma família, ela vai conviver, né, com 2 famílias diferentes? 2 famílias diferentes, 2 hábitos diferentes. Por exemplo, aquele pai, ele tem um hábito de levar essa criança, esse filho, enfim, acordar cedo, tem o hábito de tomar café a tal hora, e já na casa da mãe, talvez seja tudo mais à vontade. Então, essa criança, de certa forma, ela não tem culpa, né? Primeiramente. Os pais, de certa forma, também estão tentando, né, a sua felicidade. Tentaram, perceberam que não conseguiram, resolveram separar-se, né? Mas o mais importante é que esta criança, ela precisa de ter um olhar especial para que não aconteça essa alienação, né? Essa alienação, ela só é nociva para a criança. E quando acontece a alienação parental, nós, psicólogos, entendemos que este casal, ele não conseguiu ainda se separar. Eles se separaram de papel,
mas eles estão ligados ainda, sabe? Por fios invisíveis que liga-se, né? E não consegue, e às vezes para você atingir a outra pessoa, você acaba atingindo, né, um serzinho, né, uma criança, e isso é muito nocivo, né, para a criança, enfim. Então, de certa forma, tem que ter muito cuidado. Eu sempre aconselho, né, que os pais, quando não conseguem manejar o divórcio, a separação, é importante procurar ajuda, porque daí essa terceira pessoa, a mediadora, o mediador, vai ajudar, né, nessa nova perspectiva de vida, né, nessa nova família. Para que a criança tenha um ambiente saudável. Para que ela tenha um ambiente saudável, né, dos dois lados. Pais ausentes. Falta de afeto na infância pode gerar adulto com transtornos na vida adulta? Pode. Pais, assim, que eu digo pais maravilhosos, sabe? Pais, assim, que tu olha para aquele pai e tu diz, meu Deus, mas esse pai é muito querido, é muito amado, mas às vezes é um pai periférico. O que é um pai periférico? É um pai que está longe, né? Está na periferia. Que supre, de repente, as necessidades... Só, talvez, necessidades financeiras, e acaba se resguardando por suas dificuldades, né? Eles acabam não estando presente na educação desses filhos. E com certeza, né? Essa criança, ela vai ter a ausência desse pai, vai gerar para essa criança, para esse adolescente, principalmente, né? Se for assim, às vezes um menino, ele tem que ter aquela identificação masculina, né? Aquela identificação masculina do pai, e o pai, na verdade, ele é periférico, às vezes meio que submisso dentro de casa, às vezes quem manda, entre aspas, é a mãe, então esse pai acaba ficando meio que camuflado. Então, não tem figura masculina como referência e acaba, sim, tendo muitos transtornos na adolescência e na sua vida adulta. Tem muitos casos hoje, né, de crianças ansiosas, né, com agendas lotadas, e adolescentes que preferem seguir o seu grupo, né, do que seguir a sua família. Como que a família vai lidar com isso? Primeiramente, eu quero dizer assim, ó, crianças ansiosas, como eu falei, está acontecendo muito hoje. Crianças ansiosas, com hiperatividade e TDAH. Só que essas crianças, elas vão, através do seu corpo, elas vão, porque elas não conseguem chegar para você e falar normalmente, colocar tópicos, né? Eu não estou bem dentro de casa, não. A criança, ela vai se comunicar através do quê? Do corpo. No momento que ela se comunica através do corpo, ela se torna agitada, ansiosa. E aonde eu digo mais uma vez, não adianta esta criança ir para o consultório, né, exceto algumas coisas que realmente precisa, mas às vezes quando é somente isso, é o sistema que está ansioso, é o sistema que está agitado, é o sistema que está precisando de ajuda e não somente a criança. E às vezes acontece nos consultórios, os pais levam as crianças, quando a criança, por exemplo, não demonstra nada de evolução, esses pais retiram essa criança, né, do consultório, ao invés, de repente, de os dois irem junto, fazer uma terapia familiar para ver o que está acontecendo no sistema familiar, no âmbito familiar. Porque de repente a criança nem vai saber comunicar, né, aos pais. Mas às vezes aquela criança, Rose, ela está ali para unir esses pais. Às vezes, inconscientemente, eles estão ali para ser um elo da ligação desses pais. Ela percebe que esses pais estão muito distantes. Então, o que ela faz? Ela está ali para fazer o elo acontecer. Então, meus pais estão juntos porque eu faço eles ficarem juntos. E tem crianças que crescem, são adolescentes e ficam ainda cuidando do casamento dos pais. E não conseguem ir para a vida adulta, fazer a sua vida, o seu mundo, fazer o seu casamento, porque estão ligados, têm uma função, vamos dizer, invisível também, de estar ali à mercê do casamento dos pais. Hoje, sabe-se, né, que tanto os pais como os filhos, né, têm uma vida muito ativa, muito compromisso e tal. O que tu considera um tempo de qualidade para a família?
Quais as dicas práticas, assim, que você daria para que a família tenha um momento seu? Hoje eu considero, assim, uma das coisas mais importantes é a família, entre elas, principalmente quando forem jantar fora, ou até no seu ambiente familiar, não tem problema nenhum, de colocar algumas regrinhas básicas dentro do ambiente. Por exemplo, uma das coisas que está acontecendo muito, a gente sabe, é o celular, né? Às vezes tem uma família de 4 pessoas, de 6 pessoas, enfim, e todos no celular. Às vezes vão jantar fora, todos no celular. Então, o que acontece? Qual é a minha sugestão? É que vocês possam colocar outros combinados, né? Então, se a gente está aqui ou no domingo, no almoço de domingo, vamos retirar o celular, vamos nos comunicar mais, vamos, às vezes os avós estão ali, ouvir um pouquinho mais a história desses avós, né? Porque é dali que você veio, é desse clã, vamos dizer assim, que você veio. Então, às vezes é importante esses pequenos hábitos de ouvir, né? Porque hoje em dia a gente percebe que às vezes o jovem não tem muita paciência para ouvir, às vezes, um idoso, o seu avô, a sua avó, mas é importante. Então, são pequenas coisas que talvez no decorrer do tempo foram se perdendo e a gente tem que resgatar isso, né? E uma coisa assim que eu acho que família perfeita não existe. Essa história de família perfeita é só no Instagram, né? Família tem os seus, né, seus arranca-rabos, tem as suas discussões, a família passa por turbulência, mas o importante é que eles estão ali se organizando para quê? Para que cada um tenha a sua individualidade, mas que cresçam como família, mas que cada um consiga sair desse sistema abençoado. Porque tem pais, às vezes, que não conseguem deixar seus filhos seguir a vida, né? E sempre puxando para si, às vezes os filhos não conseguem sair de casa. Então, assim, é importante se dar conta que tudo é uma questão que as gerações elas vão acontecendo. É nascimento, é finitude, e vai acontecendo da mesma forma. Assim como nós casamos, nós vamos também envelhecer, né? Vamos ter os nossos filhos adultos, vamos ter os nossos netos, e um dia vai chegar o dia da nossa finitude. Então, os nossos filhos vão fazer a mesma coisa. Então, que seja algo bom, que a gente possa deixar, né, de herança para a próxima geração. Bem, às vezes as famílias estão tão envolvidas, né, no seu próprio núcleo que elas não percebem que algo não está certo. Então, quando que é a hora de procurar o psicólogo? Quando é que deve soar o sinal de alerta? Eu penso que quando começa a ter prejuízo na comunicação. Primeiramente, uma das primeiras coisas que acontece é não ter mais comunicação. Cada um vive o seu mundo. Cada um vive a sua vida. Claro que eu entendo que os pais estão numa fase, né? Numa fase de, às vezes, 40, 50, né? 55 anos, os filhos são adolescentes. Então, são fases diferentes, né? São fases que cada um, os pais, assim, olhando para trás, às vezes pode estar numa nostalgia, de pensar assim, meu Deus, eu não fiz muita coisa na minha vida, ou eu tinha que ter feito, às vezes agarrado à família de origem, né? Às vezes os pais faleceram, não conseguiu fazer aquele luto, não elaborou aquele luto. Então, são pais passando por uma fase e são adolescentes passando por outra fase. Como tu me perguntou antes ali, por que os filhos acabam meio que escolhendo o grupo da rua do que o grupo, né, da sua família? Quando ele não quer a família, é 2 caminhos só. É a família ou a família. Se ele não quer a família, ele vai fazer o quê? Se rebelar. Se ele se rebela, ele vai acabar fazendo coisas que não são de acordo. Então, a família precisa ter esse resgate. Quando ela percebe que realmente esse filho tá indo e não está conseguindo voltar, quando essa filha, né, está, vamos dizer assim, perdendo para o mundo das drogas, ou perdendo para muitas outras coisas, eu acho que ali começa a dar o sinal, sabe? Tem que começar realmente a perceber. Hoje eu acho que a terapia familiar tinha que ser assim, quando a mãe está grávida, tem aqueles cursos de noivo, né? Eu acredito que já tinha que ter um workshop
para esses casais, para eles aprenderem algumas coisas para não errarem lá na frente. Acho que a vida seria bem mais mais tranquila, né? Eu acho que seria esse um alerta, né? Então, quando ela perceber que as coisas estão saindo fora do caminho, é o alerta que ela precisa se dar conta para procurar terapia. Então, eu quero agradecer a Indjamara por esse bate-papo e deixar, né, ela à disposição aí, então, para o encerramento. E a família, né, que se identificou com nossa conversa, Sim. né, que procure, então, essa terapia. Com certeza vai ajudar. Eu fico muito feliz, muito agradecida, né?